Oi, gente. Hoje eu quero compartilhar um assunto muito profundo, muito delicado, que não é para todo mundo. E eu não quis esperar um cenário, um estúdio novo aqui em Joinville. Eu já quis gravar agora, sem esperar mais nenhum dia, nenhum momento, porque é um assunto muito sério e muito importante. Quem me acompanha já sabe que o ano passado eu descobri o narcisismo materno. Eu relatei tudo em um outro vídeo, então esse vídeo não é sobre isso, e sim sobre sistema familiar narcisista. E por que eu estou compartilhando isso? Porque já vai fazer quase um ano que eu passei por essa jornada e posso dizer o quanto ela é desafiadora e quanto eu posso contribuir com quem também está passando por isso e não sabe nomear, não sabe entender e acha que está ficando doido. Mas calma, você não está doida. Eu tô aqui para te dizer que nem toda família é igual, nem toda mãe é igual, nem todo pai é igual, porque todos somos seres humanos e estamos passíveis de erro, certo? E com a família é a mesma coisa. Assim que começou a minha jornada para lidar com essa situação com a minha mãe, eu enfrentei várias situações e tem já um vídeo aqui onde eu conto, né, como tudo aconteceu. Quem quiser acompanhar, eu vou deixar aqui no cards, na descrição também. Mas esse vídeo é específico para o sistema familiar. E por que que é tão importante compartilhar sobre esse assunto? Porque isso não é comum. Você não vê em toda esquina uma família assim, com essa estrutura. E por ter passado por isso e tá passando ainda, né, eu acredito que nunca vai passar no sentido de a ferida vai cicatrizar, mas eu ainda vou lembrar para sempre disso. Depois que eu descobri o narcisismo da minha mãe, eu comecei a identificar um outro movimento, o sistema familiar narcisista. E como eu identifiquei? Depois que eu cortei contato com a minha mãe, devido ela não aceitar as minhas condições, os meus limites. Quando eu falei para ela, na nossa última conversa por mensagem, que falei, mãe, tudo bem, eu aceito a senhora como a senhora é, mas a senhora vai ter que me aceitar como eu sou, com os meus limites. Ela simplesmente respondeu, então é isso que você quer, Suene? Você quer cortar contato? Então segue sua vida, seja feliz. Essa foi a última frase que ela usou. Então, eu não tive outra escolha de continuar minha vida, porque se uma pessoa não quer mudar, eu não posso fazer nada, eu não posso obrigar. E eu não posso continuar naquele sistema porque estava me fazendo mal. Então, eu cortei contato. Só que depois disso é que veio a grande descoberta. Eu percebi que pessoas, gente, pessoas da família, e não são parentes distantes, são pessoas próximas, muito próximas. Assim que eu tinha um convívio muito grande, um vínculo muito forte, me procurou. E isso eu posso contar nessa mão as pessoas que me procuraram. E quando elas me mandavam mensagem, eu pensava, nossa, vai me perguntar como eu tô, né? Não. Elas não tocavam no assunto. Elas não falavam assim, Suiane, eu fiquei sabendo dessa situação sua com a sua mãe. Como você está? Não. Elas fingiam que não sabiam de nada. E aquilo foi me intrigando de uma certa forma que me deixou assim, sem palavras. E eu só fui observando. E nessa história, gente, o meu pai já é falecido quando eu tinha 5 anos. E por isso eu não tive muito contato com a família dele. Então o único contato que eu tinha é com a família da minha mãe. E depois que eu cortei esse contato, ou seja, se eu cortei contato com a minha mãe, como é que eu vou visitar aquele familiar se ela vai estar lá ou fazer qualquer situação? Automaticamente me afastei da família. E vocês acham que alguém me procurou? Como eu falei, poucos me procuraram, poucos. E os poucos que me procuraram foi fingindo que estava tudo certo, que não estava acontecendo nada. Nada. Simplesmente perguntava, só tudo bem? Tudo bem? Ah, e o tempo? E só. Ninguém tocava no assunto. Então aquilo começou a me despertar essa certa angústia, porque eu ficava assim, gente, eu era uma pessoa muito presente na família, eu não era aquela pessoa que não ficava em ambiente familiar, eu era muito presente. Tanto é que um dos motivos que a minha mãe não aceita é justamente isso, porque eu era muito presente no ambiente familiar de outros parentes e eu simplesmente saí. Então, eu percebi que tinha algo muito estranho ali e eu comecei a contar com quem? Com meu esposo, minha filha
Só. Eu não tinha mais ninguém para compartilhar o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha ninguém para chegar e eu sentar e falar, olha isso. Ninguém. A única pessoa que eu e meu esposo compartilhou foi minha sogra, que ficou em choque, espantada, sem saber o que fazer. E mais ninguém. E eu ficava pensando assim, tantas pessoas que eu convivi, que eu tinha tanto contato, ninguém me procurou. Ninguém. E aquilo me deixou muito profundamente triste, porque não eram pessoas longe de mim, eram pessoas que eu vivia na casa delas, elas viviam na minha, e as pessoas simplesmente não me procuraram. Ou seja, eu assim, afastei da família, mas ninguém quis saber o porquê que eu afastei. Foi aí que eu comecei a cansar daquela situação, essas poucas pessoas que me procuraram, que continuavam, né, nesse teatrinho de que não sabia de nada. Quando eu cheguei aqui em Joinville, eu falei, chega. Eu mandei uma mensagem para elas e falei, isso está acontecendo. Por que você está fingindo que não está sabendo de nada? E a resposta foi as piores possíveis. Eu não vou entrar nesse assunto, não. Aqui é sobre identificar e como lidar. Então, quando eu percebi que essas pessoas sabiam, mas continuaram fingindo que não sabiam de nada, me deixou extremamente triste. E eu falei, então, eu vou cortar contato com vocês também. E aí, gente, o que é pior? As poucas pessoas que me procuraram, como eu vou frisar sempre, dá para contar na mão, o discurso era único. Mas ela é sua mãe. E aquilo, gente, me deixava profundamente magoada, porque eu expliquei o que estava acontecendo. Eu falei, olha, não é sobre perdão. Eu passei 40 anos perdoando as agressões psicológicas da minha mãe. Só que ela sempre repetia. E eu falei, agora chega. Ou ela muda, ou não tem como manter esse relacionamento mais. Essa era a minha condição. Eu falei, mãe, ou a senhora muda, ou realmente eu vou me afastar. E foi quando ela falou, então segue sua vida. Ou seja, eu sou sua mãe. Eu posso errar e tá tudo certo. Só que aqui que entra o grande X da questão. Não é só minha mãe que era assim. É todo o sistema da qual ela estava inserida e eu também. Isso envolve tios, tias, primos, primas, todos com esse mesmo viés. Ela é sua mãe. Ela pode. E assim, gente, isso é muito complicado, muito delicado, porque não é assim. Então eu levantei a bandeira de que não é porque é pai e mãe que pode ofender, machucar. Não, isso não está coerente com a evolução do ser humano. Mas onde entra um outro ponto muito delicado? A religião. A minha família, parte é evangélica, parte é católica. Então, infelizmente, isso contribuiu para deixar o sistema familiar narcisista ainda mais inflexível. Eu recebi uma mensagem no dia do aniversário da minha mãe, de um parente próximo, não vou citar nomes, não quero entrar nesse aspecto. E essa pessoa nem mandou mensagem para mim, na verdade. Mandou para o telefone do meu esposo. E essa pessoa tem meu telefone. E falou para ele que minha mãe estava muito triste porque era aniversário dela e ela não tinha recebido nenhuma mensagem minha. A pessoa falou, mas ela é sua mãe. Olha, ela é sua mãe. E aquela frase sempre, ela é sua mãe, ela é sua mãe, ela é sua mãe. Só que acontece que no dia do meu aniversário, que foi o ano passado, em setembro, como eu tinha me afastado, ela também não mandou parabéns para mim, porque a gente estava afastada. Só que aí quando eu faço a mesma coisa, eu não posso, entende? O sistema, se você usar as mesmas coisas que ele, se você fazer as mesmas coisas que ele, você não pode, só eles que podem. E esse parente falou tudo isso, meu esposo explicou para ele várias coisas, explicou o porquê, né, que a gente tá dessa forma, que a única pessoa que dá para mudar essa situação é minha mãe, se ela quisesse. Mas é como eu falei, gente, o sistema familiar narcisista é muito desafiador porque ele mexe na estrutura
entende? Não é uma depressão ou uma doença física que você toma um remédio, faz um acompanhamento e pronto. Não. É uma estrutura. Eles não sabem como reagir de outra forma. Eles aprenderam aquilo desde a infância com seus antepassados. Para refazer isso, é muita força de vontade de querer ir fazer terapia. Coisas que eu tenho certeza que nenhum deles querem, porque, infelizmente, é outro grande problema da minha família. Achar que não precisa de ajuda psicológica para nada, apenas da religião. Para eles, a religião já é o suficiente. E, infelizmente, eu posso dizer que a religião ela pode sim ajudar, mas eu acredito, por experiência própria, que nesse caso, no meu principalmente, ela só fez atrapalhar. Porque todas as pessoas que me procuraram, as poucas, o discurso era o mesmo. Mas você tem que honrar pai e mãe. Tá na Bíblia. É sua mãe, você tem que perdoar, você tem que aceitar. E aí que entra a grande reflexão. Porque é um abuso psicológico, eu tenho que perdoar. Mas vamos pensar bem. E se fosse uma agressão física? E se fosse um abuso sexual? Quantos filhos são abusados pelos pais? Eles também têm que perdoar, aceitar e conviver com os pais assim mesmo? Na minha ideia, na minha percepção de seres humanos que eu quero ser, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, se eu erro, eu quero melhorar. E no sistema familiar de qual eu estava inserida, eu percebi que figuras de autoridade podem errar e tá tudo certo. Elas não precisam pedir desculpa e mudar. Essa é a questão. Então é esse o dilema que acontece em um sistema familiar narcisista. Não existe conversa profunda, eles não conseguem. E quando você reclama de algo que precisa ser mudado, eles não aceitam. Eles se justificam com as mais variadas possibilidades, mas quando você fala é preciso mudar para que esse relacionamento continue, esquece, porque eles não reconhecem que errou. E quando reconhecem é por algum objetivo por trás. Então, essa é a situação que eu estou vivendo. Eu estou há quase um ano afastada da minha mãe, onde eu cortei contato e cortei contato com a família dela também, porque eles não conseguem lidar com isso, não vão buscar ajuda psicológica, porque acham que não precisa, só a religião é suficiente. E infelizmente eu fui aquela pessoa que levantou a bandeira de que não, esse caminho não está certo. A diferença de um sistema familiar narcisista com um sistema familiar comum, que tem as suas dificuldades, é essa. Se você sentar com seu pai e sua mãe e falar, pai ou mãe, eu não estou gostando desse comportamento, isso está me deixando triste, magoado, você pode mudar? A família, o sistema familiar que é normal, que é comum, vai tentar reparar esse erro da forma que conseguir, porque tem algo mais importante, que é a vontade de se relacionar. Agora, no sistema familiar narcisista, esse diálogo não existe, porque existe autoridade, você tem que me respeitar, eu não vou mudar porque eu não estou errado. É um sistema rígido, onde não tem mudança, porque eles não acham que estão errados. Quem está errada sou eu. Por isso é difícil lidar com isso. E por isso eu estou aqui compartilhando, porque quem está no sistema fica perdido, porque principalmente aquelas pessoas que querem sair daquele círculo de pessoas que não querem melhorar, não querem prosperar. Eu fui essa pessoa que quis melhorar de vida, eu quis prosperar e não só financeiramente, mas como ser humano, como eu falei, me tornar uma pessoa melhor. E por que eu me afastei da família antes de cortar contato? Tudo isso aconteceu, eu já estava me afastando naturalmente, porque aquele círculo já não estava me fazendo bem, porque qualquer reunião que tinha, infelizmente, era fofoca, era, sabe, eu não via mais nenhum interesse em melhoria. As pessoas parecem que estavam satisfeitas com o que elas estavam vivendo. E eu não. Eu sempre busquei, eu sempre quis melhorar, tanto financeiramente como ser humano, espiritualmente. Quando eu passei pela depressão em 2019, eu achava que
o motivo daquele meu desespero, da minha vontade de, né, contra a minha vida, era porque eu e meu esposo estava devendo R$ 10.000, a gente estava tentando ter outro segundo filho já fazia 2 anos, e eu não me encontrava profissionalmente, então eu achei que isso era o motivo da minha depressão. E aí, quando começou meu despertar, como eu falei, a religião, ela pode ajudar como pode atrapalhar. E no meu caso, em 2019, no meu momento de depressão, a religião não adiantou. Foi quando eu questionei quem é esse Deus que está me vendo sofrer e não faz nada. Foi aí que eu fui atrás de respostas. Eu fui entender que esse Deus que eu acreditava realmente não ia me ouvir nunca, porque era um Deus humano. Não pode fazer nada, porque ele é um Deus limitado. Foi onde tudo juntou pro meu maior mal, que é a minha vontade de desistir da vida. Só que eu não consegui, né? Então eu continuei, eu fui em busca de descobrir se existe um Deus, eu vou descobrir esse Deus, e foi aí que começou todo o meu despertar. Tem toda a história aqui no canal também. Só que aí, o que aconteceu com o meu despertar? Eu coloquei um, um band-aid na minha ferida, que estava lá sangrando, eu coloquei um band-aid. Então eu consegui viver todos esses outros anos até o ano de 2025, acreditando que estava tudo certo. Mas aí as coisas não prosperavam para mim. Havia algo me bloqueando internamente, onde eu não conseguia prosperar financeiramente. Eu não conseguia prosperar no meu canal. Foi quando acendeu um alerta, tem algo de errado. E começou todos os meus estudos em relação à lealdade familiar. Foi quando eu descobri que eu estava em um sistema narcisista. Então, como que uma pessoa ela está focada apenas em agradar, em pertencer, em ser perfeita, essa pessoa pode prosperar financeiramente, profissionalmente? É impossível, porque a energia dela está toda voltada em ser quem ela não é. Uma pessoa perfeita, buscando validação externa, validação da mãe, do pai, do padrinho, do vô, da avó, do tio. Não dá. Foi nessa busca que eu descobri que a minha depressão era por conta desse vazio interior, de estar buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. E hoje eu estou aqui para compartilhar essa história, para dizer que eu só consegui atravessar esse deserto, gente. E põe deserto nisso, porque é muito difícil você passar por uma situação dessa e olhar à sua volta e não ver ninguém, ninguém. Pessoas que te viu nascer simplesmente virarem as costas para você, porque dentro delas a estrutura que elas foram criadas é mais forte do que o amor, que a compaixão, que a empatia. E hoje eu entendo, eles não podem fazer nada porque eles nem sabem do que estão inseridos. E eu só descobri tudo isso porque eu vivenciei e eu fui aquela pessoa que quis sair do sistema. E só vai passar por isso quem quiser sair do sistema. Quem não quiser, tá tudo certo, ninguém vai passar pelo que eu passei. Porque tá todo mundo ali na mesma situação, tá tudo certo. Mas quando um quer fazer diferente, quer falar isso tá certo, isso tá errado, aí é onde o problema começa. Então, gente, esse vídeo é para ajudar você a identificar se o que você está passando é um reflexo do sistema familiar narcisista que você está inserido e como você pode lidar. Eu digo que eu consegui atravessar um sistema muito, muito fechado. Eu mudei de estado, eu mudei para um lugar que eu não conhecia ninguém e eu só consegui fazer essa travessia porque dentro de mim existe um poder infinito, que é o que eu compartilho no canal, que é o que me sustentou e me sustenta até hoje. E foi esse poder que eu chamo de centelha divina, que me capacitou para conseguir atravessar esse deserto solitário. Mas eu estou aqui para dizer que é possível. Eu consegui, você também consegue. Não é fácil, eu não estou aqui para dizer facinho, não. Porque é um caminho solitário, ninguém mais pode andar com você. É você e a sua centelha. Por isso eu sempre insisto em dizer: o poder está dentro de você e nunca fora. Você só vai conseguir atravessar esse deserto se você buscar dentro de você a força que você precisa. Eu só consigo dizer que eu só consegui passar por tudo isso porque
o meu amor próprio, né? A minha força interior me deu capacidade para atravessar. E claro, eu contei muito com o apoio do meu esposo, da minha filha. E assim, não é simples, mas é possível, muito possível. Vai existir efeitos colaterais? Vai, porque vai existir gatilhos, mas você vai ver como uma cicatriz que está ali, que cicatrizou. Você vai olhar, você vai lembrar, mas você não vai sofrer. Você vai reconhecer que foi forte o suficiente para lidar com um sistema muito poderoso, mas a sua força interior é muito mais poderosa e pode te ajudar a vencer esse sistema. E a minha dica é: não insista. Se precisar cortar contato, corte. Mas não insista em querer provar a sua razão, em querer provar o que você acredita, o que você está certo. Não insista. Esse não é o caminho. Muito pelo contrário, você vai sofrer muito mais. Como eu disse, o sistema familiar narcisista é diferente porque você não consegue conversar. Você não senta ali, vamos ter uma conversa difícil, vamos... Não. Para você ter uma ideia, na cabeça deles, eles estão me respeitando, porque eu pedi para afastar, eu pedi, né, cortei o contato. Só que não entendem, eu já deixei bem claro. Eu quero que me aceitem e me respeitem. Respeito os limites que eu coloquei. Quando eu falo respeita esses limites, eles não aceitam. Para você saber se você vive um sistema familiar narcisista, é isso. Quando você coloca limite, quando você fala, olha, para nossa relação continuar, eu quero que você respeite isso e isso. Se falar, não, tudo bem, eu respeito, não é sistema narcisista. Mas se for, você vai ver, eles não vão respeitar. Eles não respeitam, porque na cabeça deles, figuras de autoridade podem errar. Então, essa é a minha grande questão. Como conviver com pessoas que usam armaduras tipo, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, ou eu sou sua avó, avô, tio, que seja. Então eu posso errar. E tá tudo certo. Não, gente, isso não existe. Antes de você ser pai, ser mãe, você é ser humano. Todo ser humano tá aqui para aprender. É claro que todos nós vamos errar, isso é normal, natural do ser humano. O problema é quem está disposto a mudar, a se tornar uma pessoa melhor. Agora vem esse sistema e diz para mim que eu tenho que aceitar minha mãe, perdoar minha mãe, e tá tudo bem, ela é assim, ela não vai mudar, eu tenho que aceitar? Não, eu não aceito. Infelizmente, eu prefiro viver no vazio familiar do que viver no sistema cheio de pessoas que prejudicam a minha saúde mental. Hoje eu tenho uma paz interior que me sustenta. Assim, eu nem imagino voltar para um sistema o qual eu não posso ser quem eu sou. Eu nem imagino isso. Recentemente, um familiar entrou em contato. Do mesmo jeito, pergunta do clima, pergunta se a gente está bem, só fingindo como se nada tivesse acontecido. Então, para esse sistema eu não volto mais, porque eu gosto da verdade. Eu gosto de conversar, de esclarecer, de pôr os pingos nos is. E no sistema familiar narcisista isso não é possível. Porque, que realmente eles não tiveram apoio emocional porque nunca buscaram e nem vão buscar. A maioria acredita que não. Então hoje eu olho para toda a minha jornada e sinto um orgulho enorme da minha coragem de enfrentar um sistema familiar narcisista. Porque não teve uma pessoa que, eu não digo ficou do meu lado, jamais, né? Mas não teve uma pessoa que se preocupou com o meu bem. Tipo, como você está, Soiane? Ninguém. Todos só preocuparam com a minha mãe, porque ela é mãe. Toda mãe é igual. Não, nem toda mãe é igual. Então essa é a minha experiência até hoje
Eu quis compartilhar porque eu sei que tem pessoas que podem estar passando por o que eu estou passando. Ainda bem que o sistema familiar narcisista não é comum, é a minoria, ainda bem. E eu sei que eu fiz algo muito, muito importante para minha família, para a libertação de quem quer. Porque talvez os que vieram antes de mim não mudem nada, vão continuar como estão. Mas eu tenho certeza que as pessoas que vieram depois de mim, meus primos, primas, essa galerinha toda, elas podem fazer a diferença. Para elas, talvez a minha história vai fazer diferença no futuro. Hoje elas vivem esse sistema porque estão novos, mas no futuro eu acredito que a minha história vai fazer diferença. Vai. Eles vão lembrar de mim. Eles vão lembrar do que eu fiz e pelo que eu batalhei, qual bandeira eu levantei. Quando eles ficarem adultos e mais maduros, eles vão refletir melhor, vai ter mais clareza para olhar o sistema e falar, realmente, eu não quero passar esse sistema para frente, não vale a pena. Então, eu fui uma das pessoas que veio para levantar essa bandeira de que não é porque é mãe e pai que pode ofender, magoar o filho. Não, ninguém pode. Pai e mãe não têm esse direito. Então é isso, gente. O que eu mais desejo profundamente é que esse vídeo chegue a quem precise e que a minha história sirva de sementinha para te ajudar se você estiver passando por isso também. E dizer de todo o coração que é possível sim sair desse sistema, sair inteiro. Claro, cheio de cicatrizes, mas é possível sair inteiro e em paz. Porque nada vale mais do que a sua paz interior. Não vale a pena pertencer a um sistema familiar em troca da sua paz interna. Nunca, nunca, nunca. E lembre-se, você é uma centelha divina e nasceu para brilhar.